todos os irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais uma vez estar junto com todos aí os irmãos, as irmãs, examinando as Escrituras. Hoje nós vamos meditar a respeito de que o Senhor Jesus nos comprou por bom preço. E o que significa isso? Então nós vemos aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 20 diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós fomos comprados por bom preço. O que você compra é teu, você comprou, passou a ser teu. Tudo que você comprou é teu, você comprou, se foi um preço alto ou se foi um preço baixo, você comprou e é teu. Você agora se tornou proprietário daquilo que você comprou. Nada mais lógico que isso. E aqui nós estamos sendo evangelizados, nós estamos sendo ensinados que nós fomos comprados por bom preço. Não foi barato, não. Nós fomos comprados por bom preço, por um preço alto. Então, quem nos comprou? Aqui diz aqui: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quem nos comprou foi Deus. Como que Ele nos comprou? Ele nos comprou por Jesus Cristo, pelo Filho dele. Ele entregou o Filho dele em resgate, em nosso resgate. Veja aí no mesmo 1 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 23, diz assim: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Então nós fomos comprados, pertencemos a Deus, nós não podemos servir homens, nós não podemos estar debaixo da ordenança dos homens, debaixo do poder dos homens. Nós já somos de Deus. O que pode ser? O que existe maior que Deus? Nada. E nós fomos comprados, somos dele. E o que é essa compra? O que significa? Até onde isso vai? Porque o Senhor Jesus entregou a vida dele por nós, o sangue dele. Isso significa o quê? Veja aí no livro de Gálatas, no capítulo 3, do versículo 13 até o 16, a palavra diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então, o que é essa compra que Deus fez? A palavra diz que o Senhor tinha um povo escolhido, os hebreus, e vieram de Abraão. A promessa foi feita a Abraão. Então, vai vir a tua posteridade, Abraão, a tua posteridade vai reinar eternamente. E estarão com ele os servos dele, aqueles que o seguem, né? E como nós éramos gentios, estávamos alheios a esse concerto, a esse acordo de Deus com Abraão. Nós não pertencíamos a isso, estávamos alheios a isso tudo. E o que Deus fez? Deus enviou o Filho dele, como diz aqui, Cristo. Ele se entregou, nos resgatou da maldição da lei. Por quê? Porque pela lei estávamos condenados. Nós não tínhamos Deus pela lei, não era para nós a lei. E mesmo para aqueles que era a lei, Jesus veio também para eles. E ele se fez maldição. A lei dizia que aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. E Cristo se fez maldição por nós, para nos resgatar. Então ele nos comprou para Deus, e Deus nos aceita agora como filhos de Abraão, filhos da fé. Temos por pai da fé Abraão, nosso pai na fé. Nós podemos chamar Abraão de pai na fé, porque assim
foi da vontade e do agrado de Deus, que através de Cristo nos resgatou da maldição da lei, nos tornamos família de Deus. Veja só que coisa gloriosa. Veja aí ainda em Hebreus capítulo 9, dos versículos 11 ao 14, diz assim: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Quanto mais vale o sacrifício de Jesus Cristo do que o sacrifício de animais, não é? Então nós vemos isso tudo, e completando aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 19, diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Muito bem, nós ficamos sabendo que nós fomos comprados, nós pertencemos a Deus, porque o Senhor Jesus nos resgatou, nos comprou para Deus, e nós temos que ter essa consciência, como diz aqui, uma consciência pura, uma consciência incontaminada. Nós temos que ter essa consciência de que não somos mais de nós mesmos. Se você é chamado, irmão, se você é chamada, você tem que entender que muitos são chamados, porém, poucos são os escolhidos. E o que nós vamos fazer para sermos escolhidos, eleitos de Deus? Veja bem, naquele dia, o Senhor diz assim a palavra, que Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Ou seja, vinde benditos de meu Pai. Já pensou Jesus falando uma coisa dessa para qualquer pessoa? Não, não é para qualquer pessoa. Ele vai falar para pessoas especiais, como você, como eu, como milhões que estão sendo chamados, estamos lutando para permanecer no caminho de salvação, estamos negando o mundo, estamos morrendo para o mundo, ou seja, não estamos fazendo a vontade da carne, estamos nos entregando com amor e fé e esperança nas mãos de Deus, que não vemos, mas sabemos que Ele nos chamou porque sentimos a Sua presença em nós. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita em nós, e nós sabemos disso porque nós sentimos. O Senhor fala conosco, a nossa consciência muitas vezes nos mostra, ensina o caminho certo, nos acusa e cobramos de nós mesmos, somos os nossos maiores juízes, nós ficamos julgando nossas atitudes dia e noite. Por que isso? Porque o Espírito de Deus está em você, irmão, irmã, porque o Senhor está nos vigiando, nós estamos sendo julgados a cada dia, a cada ato, a cada palavra. Nós somos julgados todos os dias por Deus e por nós mesmos, devemos julgar a nós mesmos. Então, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu falo, o que eu não falo, o que eu devo fazer, por quê? Estou preocupado, meu chamado, o Senhor está me chamando, eu quero ser um dos eleitos, eu quero ser um dos escolhidos. Então, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Por quê? Porque nós já morremos para esse mundo. É contra as hostes infernais nos lugares celestiais. Quais são os lugares celestiais? É lá no céu, no trono de Deus? Não. Aqui é o trono de Deus. Ele mora em mim, Ele mora em você. Então a luta não é contra a carne, mas contra o inimigo que quer tomar posse do que é de Deus. Não somos de nós mesmos mais. Ele quer que você desvie do caminho, Ele quer que você peque. E nunca se esqueça que o Senhor Jesus Cristo só fez coisa maravilhosa. As palavras de Jesus, o amor de Jesus, o testemunho que Ele deu, e com tudo que Ele fez, com tudo que Ele falou, as curas maravilhosas e o poder dele maravilhoso, tudo para beneficiar a humanidade, beneficiar as pessoas. Você pensa, imagina que o Senhor Jesus Cristo, ele faria alguma coisa ruim? Ele faria alguma coisa errada?
Ele faria alguma coisa que o pai iria dizer, mas não era isso para fazer, meu filho. Você acha que o Senhor Jesus Cristo iria ouvir uma coisa dessa do pai? O Senhor Jesus Cristo testemunhou: eu sempre faço o que te agrada. Eu sempre faço o que agrada ao meu pai, por isso ele sempre me ouve. É claro que ele nunca ia fazer nada errado, e nunca fez e nunca fará. Então aí nós vamos meditar o seguinte. A palavra nós vemos aqui, vários versículos, em alguns livros aqui, que a palavra nos ensinou. O Senhor Jesus nos mostrou aqui, o Espírito Santo. Você, meu irmão, minha irmã, e eu também, e muitos mais, fomos comprados por bom preço. Fomos comprados por bom preço, que foi o preço do sangue de Jesus Cristo. E ele nos comprou para o Pai, porque através dessa compra passamos a pertencer para o Pai e somos também herdeiros daquela promessa que foi feita a Abraão. E vamos ouvir, se Deus quiser: vindes bendito de meu Pai. Agora eu te digo uma coisa, para acrescentar a tua fé, para você permanecer fiel, para você não desanimar nunca. Você acha que Jesus Cristo comprou alguma coisa ruim desse mundo? Você acha que Jesus Cristo derramou o sangue dele por alguma porcaria desse mundo? Não. Ele escolheu você, meu irmão, minha irmã, porque você é precioso aos olhos dele. Porque, minha irmã, você é preciosa aos olhos dele. Ele derramou o sangue dele por você. E ele sabe o que ele comprou. Ele sabe a joia preciosa que ele comprou. A maravilha que é a tua vida. Ele sabe que você é a casa do Pai. Ele sabe que o Pai habita em ti, o Espírito do Pai está em tua vida. Ele sabe que os anjos de Deus estão ao teu redor, te protegendo, te guardando, te dirigindo, livrando de todo mal, dando força contra as hostes infernais nos lugares celestiais. Ele sabe o que ele comprou e por isso ele se entregou totalmente ao que veio fazer neste mundo. Resgatar as preciosidades que pertencem ao Pai. E nós estamos nesse rol de escolhidos. E devemos permanecer, não podemos desanimar. As lutas vêm, mas o Senhor está conosco. As lutas querem fazer com que nós abandonemos esse mundo, que reneguemos as coisas de Deus para viver a vida carnal, terrena, colocando o nosso coração nas coisas materiais, achando que somos melhores que os outros porque possuímos uma coisinha a mais que alguém. Não é assim, nós sabemos, nós conhecemos a verdade. E não temos como esconder isso. Não temos como esconder de Deus que nós conhecemos a verdade. Então nós não estamos firmados em homens, não estamos firmados em aparência, não estamos firmados no poder deste mundo, na aparência deste mundo. Por isso não nos preocupamos muito com a nossa aparência. Vamos sim viver de uma forma que não dê escândalo, para que outros também possam ouvir, chegar a nós e ouvir a verdade. Então precisamos trabalhar nesta seara enquanto é dia. Você foi escolhido, meu irmão, você foi escolhida, minha irmã, porque você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. Para o mundo, nós não temos muito valor. Para o mundo, eles olham para nós, nos consideram como loucos, porque abandonamos a vida terrena, não damos valor às coisas materiais. Eles veem que nós não nos importamos muito, estamos contentes com aquilo que temos, não estamos almejando coisas altas, estamos acomodados às humildes e damos graças a Deus, somos alegres. Não temos preocupações materiais, a nossa preocupação é não desagradar alguém, é não fazer o mal para alguém. E quanto você já ouviu? As pessoas fazem o que querem de você, você não faz nada. Eles usam e abusam e fazem o que quer de você e você não faz nada. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Mas lembre-se que a palavra diz que fizeram com Jesus o que quiseram. E assim nós também. Nós somos de Jesus e passamos pelo mesmo caminho que ele passou. Não desanima não. Fica firme nos caminhos do Senhor Jesus. Não desanime, ele está com você, a vitória é certa. Basta mais um pouquinho de tempo, um pouquinho mais o Senhor voltará, irá resgatar a sua igreja e aí nós vamos ouvir: vindes bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, querido irmão, querida irmã, você é uma joia rara, preciosa aos olhos de Deus, a ponto dele permitir que o filho dele morresse em teu lugar. Que coisa gloriosa, que honra, que maravilha! Vamos louvar e glorificar esse nosso Deus maravilhoso, dia e noite. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Vamos glorificar o nome do Senhor, dar testemunho em nosso falar e nosso viver, para que outros também, nós estejamos lá naquele grandioso dia
e outros muitos também pelo nosso testemunho e pelas palavras que o Senhor coloca em nossos lábios. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. O Espírito Santo fale mais alto na tua vida, complete a obra que está na tua vida e não desanime. Que o Espírito Santo fale mais alto que o mundo, fale mais alto com todas as vozes humanas, mas que fale no teu coração sobre o amor de Deus e a maravilha que Ele tem preparado para todos nós, lá no altar celestial, nas mansões celestiais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.